Boa noite. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, em nossa casa, no Grupo Espírita Mensageiro da Paz, também aos nossos amigos internautas, nosso boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Para darmos início, então, à nossa reunião desta noite, do Evangelho desta noite, de terça-feira, vamos ler, então, a mensagem do livro, aliás, da redação do Momento Espírita, com o tema A Fé. Quando se faz referência à fé, aos que afirmam que a fé é uma coisa doentia, covarde, própria dos fracos e oprimidos, que necessitam dela para poderem sobreviver. Ou então, que a fé é a recompensa imerecida pelo que você ainda não fez. Examinando a história de todos os tempos, verificamos que é exatamente o oposto. Somente homens de extremada fé foram capazes de realizações que assombraram os seus iguais. Graças à fé, os primitivos cristãos enfrentaram as dores dos mais horrendos suplícios e a morte, entre cânticos e preces, motivo mesmo que arrastava outros tantos a buscarem aqueles ensinos do carpinteiro, que assim movimentava homens e mulheres na direção dos céus. Movido pela fé e seu acendrado amor ao semelhante, Frei Damião buscou a ilha abandonada de Molokai, tornando-se um igual entre ancianos, à época caçados como animais e simplesmente jogados naquele local. Mais do que lhe ser o enfermeiro dos corpos, ele foi o médico das almas. Encontrou um rico havaiano que todos diziam haver desaparecido ali infectado. A amargura o tomara por inteiro e ele acariciava de forma constante um revólver, afirmando que um dia, quando não mais suportasse o rol das dores, ele haveria de buscar a morte por suas próprias mãos. Damião lhe falou com tamanha fé dos objetivos da vida e da dor, da vida que não perece para além da tumba, e que um dia recebeu de presente, envolvido em embrulho improvisado, a arma daquele homem. O bilhete que acompanhava o instrumento laconicamente afirmava: estou morrendo e morro com dignidade. Não necessito mais dele. Você me convenceu. Nos relatos evangélicos, é o próprio Jesus que, mais de uma vez, em se referindo às curas operadas por ele, afirmava aos curados: tua fé te salvou. A fé é chama divina que aquece o espírito e lhe dá forças para tudo superar: mágoas, decepções, revoltas, traições e até mesmo a morte. Para a aquisição do equilíbrio é imprescindível a fé, para que o homem sobreviva ao clima de desespero que irrompe de todo lado, ante as problemáticas sempre mais afligentes que invadem a humanidade. O homem não pode prescindir da valiosa contribuição da fé. Alberto Santos Dumont, ao verificar a aplicação do seu invento na guerra, amargurou-se e buscou a morte pelo suicídio. Alfredo Nobel, em descobrindo que a dinamite fora usada para extermínio de povos, entrou em profunda tristeza e assim ficou até a sua desencarnação. Se eles tivessem fé, poderiam ter aguardado e verificado no tempo, com a marcha do progresso, os benefícios dos seus inventos colocados a bem da humanidade. Alimentar a fé é um dever do homem, dever que não deve ser deixado
para mais tarde, pois a fé é necessária para sustentar a própria paz. Convido a todos, neste momento, elevar e pensar em Jesus, nosso irmão e companheiro de todas as horas. Amigo celeste, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez nesta casa para ouvirmos a tua mensagem libertadora, mensagem de esclarecimento aos nossos espíritos sedentos de conhecimento e de paz. Amigo Jesus, permita mais uma vez que os companheiros da vida maior, espíritos amigos, estejam conosco, nos amparando e amparando a nossa irmã, que falará do teu evangelho de amor e de paz. Obrigado, Jesus, que assim seja. Muito bem. Estou hoje com o evangelho com a nossa irmã Patrícia, do capítulo 11, com o tema A Fé e a Caridade. Patrícia Ghiseline, ela é conselheira fiscal da nossa casa, evangelizadora e também expositora do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã. Obrigado, Carlinhos. Muito boa noite a todos. É sempre com muito prazer que a gente vem nessa casa, que nos acolhe com tanto carinho. Também é sempre com muito prazer que a gente está aqui. Então, que nesse momento que nós estamos aqui mais uma vez com essa tarefa de aprender e de dividir um pouco desse nosso conhecimento, desse nosso aprendizado acerca do Evangelho de Jesus, com todos que estão aqui, presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que estão através da internet, no aconchego dos seus lares, que nos assistem, que nos ouvem, ou aqueles ainda que nos ouvirão posteriormente. Então, vamos dividir um pouquinho desse evangelho de hoje com todos aqui, tão interessados que somos na nossa melhora moral, né? Então, vamos pedir ao que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é do capítulo 11, o item 13. Amar ao próximo como a si mesmo. E a nossa tarefa, então, hoje é falar um pouquinho sobre a fé e a caridade. E o que seria a fé? Essa palavra tão pequenininha, que, como disse o nosso irmão nessa mensagem tão bonita, ela é essencial. Ela é essencial nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos passando, que o nosso planeta está passando, para que nós nos sintamos cada vez mais amparados, mais intuídos de qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão enquanto espíritos encarnados? E nós, que somos particularmente conhecedores da doutrina espírita, nós temos noção do tamanho dessa nossa responsabilidade. Então, a fé nada mais é do que aquela certeza, aquela convicção de que todos nós temos no Criador. É quando a criatura se reporta ao Criador e entende que nós estamos aqui, mas que nós não estamos sozinhos. Que nós não estamos aqui sem um objetivo útil. E tudo que está acontecendo, que já aconteceu, que está por acontecer, que ainda vai acontecer, tudo está nos planos de Deus, desse nosso Pai maravilhoso e misericordioso. Então, isso é a fé. É ter essa convicção de que nós nunca estamos desamparados. E que nós estamos sempre buscando, então, a nossa evolução moral. E a caridade? A caridade, a grande maioria de nós conhece ela como, muitas das vezes, como aquela doação, aquele assistencialismo material.
que é também extremamente necessário, porque nós somos espíritos que precisamos, que necessitamos ainda da doação material. Mas a caridade que se reporta esse capítulo, ela é muito maior. É aquela caridade que nos leva a atos de abnegação. E é essa caridade que, segundo a nossa literatura, ela é praticamente impossível sem a fé. Porque para que nós possamos nos doar ao nosso próximo, ao nosso irmão de caminhada, muitas vezes esquecendo nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas dores. Porque é isso que a fé e a caridade, quando são bem compreendidas, aqui dentro do nosso evangelho, é isso que elas nos solicitam. Então, que para que nós possamos nos doar ao outro, nós temos que aliar tudo isso à fé. Porque é só através da fé religiosa é que nós podemos fazer esse processo de doação, essa doação com convicção, com resignação. A fé religiosa, ela nos faz entender, principalmente para nós que somos espíritas, ela nos faz entender a vida, não só nessa existência atual, ela nos faz entender a vida antes da vida, que nós somos o resultado de outras vidas que nós vivenciamos. Então, através da doutrina, nós entendemos que nós vivenciamos vidas sucessivas e necessárias para esse nosso aprimoramento moral, que, aliás, é o objetivo de todo espírito aqui encarnado, né? Espíritos esse que passa pelo estágio da carne, do processo de reencarnação para esse aprendizado moral. Afinal de contas, todos nós, quando estávamos do lado de lá, fizemos lá a nossa proposta, o nosso contratinho, fizemos a nossa programação, o nosso compromisso. Nós nos propomos a voltar aqui nessa reencarnação, nesse lar terra, que é um lar de provas e expiações. Lar terra esse que está rumo à regeneração nesse exato momento, nesse processo de transição. Então, essa transição ela vai demorar maior ou menor tempo, dependendo da melhora individual de cada um de nós. Porque para que depois, no coletivo, a gente possa, então, realmente fazer parte dessa transformação junto com a Terra. Nós nos transformamos, ela se transforma. Nós evoluímos, ela evolui também. Então, ela está nesse processo de transição. E a rapidez desse processo depende da evolução de cada um de nós. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje, seja sentado aqui, seja assistindo, ou ainda aqueles que irão ver posteriormente, todos nós fizemos esse compromisso, esse comprometimento com essa nossa melhora moral. Então, que possamos, então, através dessa melhora moral, dessa vontade que nós já temos de se melhorar individualmente, que nós possamos, então, contagiar o maior número de pessoas possíveis. E quando a gente fala em contagiar, é importante a gente abrir um parênteses, que a gente só pode contagiar através do nosso exemplo, jamais através da imposição. Então, é um compromisso que nós assumimos, é um compromisso assumido, primeiro conosco mesmo, para só então dividir com aqueles que trilham a marcha terrena com a gente, porque é só através do exemplo. Então, tudo aquilo que nós falamos, que nós dizemos, que nós ensinamos, nós devemos, o maior número de vezes possível, vivenciar. Então, veja bem o tamanho da nossa responsabilidade. O exemplo, ele não é só o melhor jeito de ensinar, ele é o único. Então, hoje nós estamos estudando esse capítulo 11 do Evangelho, do Segundo Espiritismo, que tem como título Amar ao Próximo como a Si Mesmo. É um capítulo que fala sobre a lei de amor, a prática e o entendimento da caridade verdadeira, a compreensão e o significado das palavras de Jesus, da interpretação que ele quis passar para nós quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Compreender, então, essa lei de amor, interpretar aquela mensagem acerca do Mestre, esse é o nosso objetivo. Ou seja, amar as pessoas como Jesus amou é difícil, é muito difícil, mas é a meta que a gente tem. É o caminho que a gente tem que se esforçar para cumprir. Dentro do nosso estudo de hoje, nós temos esse capítulo 11 e nós vamos tratar o item 13, que ele é intitulado A Fé e a Caridade. E esse tema, meus irmãos, ele é interessante porque ele vai mostrar qual é o papel da fé quando ela se relaciona com a caridade. Ou seja,
Nós já vimos em muitas obras, em muitas ocasiões, em estudos, que a fé sem obra ela é morta. Ou seja, não basta o cultivo da fé, da crença religiosa, a frequência aos templos, se assumimos um ou outra credo ou religião, sem que isso represente para a gente uma modificação de atos. A prática da caridade é sermos criaturas melhores. É sermos criaturas melhores umas com as outras, no nosso convívio, seja com quem for, pai, mãe, filho ou um estranho. Só que, se as obras embelezam e dão sentido à fé, o que a fé faz para a caridade? Isso é bem interessante. A gente vai ver essa mensagem do Espírito Protetor que foi ditado lá em Cracóvia, no ano de 1861, que é exatamente esse item 13. Ela começa assim, ó. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião. Mas essa caridade verdadeira, que apenas é exercida pela abnegação e pelo esforço constante de todo o interesse pessoal, somente pela fé pode ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. Então, esse é o primeiro parágrafo da mensagem, que é uma mensagem até bem pequena, ela não tem nenhuma página. Mas ele vem mostrando para a gente que, às vezes, a gente não para refletir com profundidade no seguinte sentido: o que a edificação da fé provoca na caridade que a gente pratica? Ela permite que a nossa caridade seja mais verdadeira, que ela seja mais intensiva, que ela deixe de ser, meus irmãos, que ela deixe de ser uma função, algo a serviço do nosso interesse próprio, pessoal, e passe, então, realmente a pensar no nosso próximo. Então, nós vamos entender e compreender o que o Espírito Protetor quis dizer, que é o seguinte: quando a gente possui a lógica e o ponto de vista materialista da vida, por exemplo, nós estamos um tanto quanto afastados da prática da verdadeira caridade. Pelo seguinte, o materialista, qual que é a concepção de vida que ele tem? Eu preciso usufruir, aproveitar ao máximo da minha vida física, eu preciso ter uma vida feliz, com abundância, seja na saúde, nos recursos materiais, nas possibilidades, na casa que eu moro, no carro que eu tenho, nas viagens que eu faço, tudo eu tenho que aproveitar, usufruir. Então, esse é o sonho da vida plena de quem enxerga apenas essa vida atual. Ou seja, quem não possui essa visão do além-túmulo. E para nós que somos cristãos e espíritas, o que essa bendita doutrina cristã já proporcionava ao tempo do Cristo? E que hoje em dia é muito mais fácil. Nós temos visto que a verdadeira vida, a vida do espírito, porque a vida que nós passamos aqui, ela é uma mera passagem, ela é muito breve, ela é muito curta, mas ela é um aprendizado, é uma escala de trabalho. Há quem diga que é um sofrimento depurador, mas é um aprendizado. Mas que tem por objetivo, então, essa elevação da alma, essa elevação do nosso espírito. Então, para nós, a vida material ela vai ser, muitas vezes, repleta de dificuldades. Então, nós não devemos, então, almejar essa vida material plena, conforme muitas vezes o mundo prega para a gente, que a gente tem que correr sempre atrás e sempre ter a vida material. Porque em diversas circunstâncias ela vai nos impedir dessa prática, dessa verdadeira caridade. Por quê? Porque para a gente ser caridoso de verdade, nós precisamos compreender a vida como ela é. Mudar o nosso ponto de vista. Eu enxergo só aqui, a partir do momento eu vou ver aqui. Não é mais o mesmo ponto. É outro lado. Porque para o materialista, por exemplo, o que justificaria ele abrir mão de algo? Por exemplo, um deleite, um bem-estar, um prazer que ele sente, um gosto que ele tem, uma coleção, de repente, que ele constituiu, um padrão de vida que ele já possui. Se depois da morte acabar tudo, então qual seria a motivação dele abrir mão de tudo isso? Agora, quando a gente passa a ter o nosso ponto de vista focado em outro lugar, edificando dentro de nós essa fé verdadeira,
essa noção que a gente precisa ter dessa vida eterna, dessa eternidade da vida, da anterioridade da nossa alma e do futuro da alma após o corpo, aí tudo começa a mudar de figura, tudo começa a mudar de aspecto. A gente passa, então, a ter na fé tudo aquilo que sustenta as nossas atitudes, seja a atitude de sacrifício pessoal, de abnegação, o exercício sincero da humildade. Aí nós deixaremos, então, de praticar aquela caridade que a gente achava que era caridade. Que, no fundo, muitas vezes, para o materialista, por exemplo, que ainda não edificou essa fé, às vezes é simplesmente um alimento para a vaidade dele. Ou seja, ele vai ali, ele doa, na expectativa de que algo seja falado sobre aquela doação. Ele pensa assim, eu ajudo aqui porque ali na frente ele vai me ajudar. Então, na verdade, ele está fazendo uma troca, uma barganha. Ele pensa assim, se eu ajudar aqui eu posso ter uma segurança lá na frente. Mas isso não é caridade. E é por isso que a fé ela constitui, então, em nós essa possibilidade dessa caridade verdadeira. Por quê? Porque a partir do momento que a gente edifica de verdade essa noção de vida eterna, eu ajudo por quê? Eu ajudo porque eu preciso construir em mim o desprendimento. Eu preciso construir em mim o desapego daquilo que é material. Eu preciso agora construir em mim virtudes, como a humildade, como a paciência, como os conhecimentos que são precisos adquirir. Então, agora eu sou capaz de me sacrificar, de abrir mão dos meus interesses pessoais, devido agora eu ter aquele foco na vida futura, na vida que é do Espírito. Por quê? Porque é lá que nós somos plenos, é lá que existe a justiça verdadeira, é lá que se faz a justiça. Se a gente pensar em todas as bem-aventuranças do Cristo, o tempo todo ele fala nessa vida espiritual. O capítulo 4, o 5, 6 e o 7 de Mateus, que é quando ele descreve o sermão das bem-aventuranças, todo descritivo do Mestre, ali diz respeito à vida do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, mas quantos aflitos aqui na Terra não conseguem consolo? Talvez aqui não consigam mesmo, mas lá com certeza conseguirão. Bem-aventurados os injustiçados, porque esses terão justiça. Mas por que ela é feita para eles só do lado de lá? E muitas vezes não aqui. Às vezes a criatura passa pela vida, nasce e morre injustiçado. Na questão material, às vezes ele não arrumou um serviço e não ganhou o que ele merecia. Às vezes ele não teve aquilo que lhe fazia jus, de repente alguém passou ele para trás. Mas tudo isso faz parte dessa programação. Mas na vida do Espírito, na vida verdadeira, lá tudo se realiza, no que diz respeito aos exemplos e às promessas que o Cristo fez. Então, meus irmãos, quando a gente compreende essa lição do Espírito protetor, nós vamos começar a edificar em nós essa fé que nos dá essas noções de que somos muito mais capazes de sacrificar esse nosso interesse pessoal, de agirmos com desinteresse, de ajudar com desinteresse, com desprendimento, e assim ajudar verdadeiramente. Porque quando a nossa fé é vacilante, não é assim. A gente volta naquele ponto que eu dou porque eu vou ter algum benefício, alguma ajuda. Então, isso só faz com que afaste da gente essa caridade verdadeira. Eu tenho que edificar a fé. E, para isso, a gente tem que compreender e edificar essa fé cristã bendita, essa fé religiosa. Essa que os primeiros cristãos lá atrás já compreenderam. E eles compreenderam mesmo sem o bendito suporte que nós temos hoje da doutrina espírita. Porque lá atrás eles já entenderam o sentido da lição do Cristo, a essência da lição do cristianismo na sua maior pureza. Aquela lição fazia com que todos eles agissem de olho nessa vida futura, agissem com o coração, com pensamentos, voltados para essas promessas afetivas da vida futura, da vida verdadeira, onde ele dizia que lá nós teríamos paz, teríamos justiça, teríamos alegria. Então, relacionado com esse estudo nosso de hoje, nós temos um capítulo interessantíssimo no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9,
da segunda parte, que vai falar para a gente sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí, então, nós vamos entender por que ela se relaciona com o nosso estudo. Nesse capítulo, ele traz... nós temos algumas perguntas assim, bem interessantes, né? Que talvez para nós que somos espíritas, que temos o conhecimento da doutrina, seja de conhecimento geral. Às vezes a gente não lembra ou não reflete com intensidade sobre elas, em torno delas, mas para muitas pessoas que, de repente, estão nos ouvindo, não conhecem a doutrina, talvez seja algo completamente ignorado, desconhecido. Nós temos, por exemplo, ao iniciar esse capítulo lá, a seguinte pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? É a pergunta 456. Podem ver, pois constantemente vos rodeio. A pergunta seguinte é a 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos, pois nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados, ou seja, não podem ser escondidos, ocultados. E aí tem a famosa pergunta 459, que muitos de nós já conhecemos, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Essa é a resposta dada. E finalmente a gente chega na pergunta de hoje, que é a seguinte. E aí nós vamos entender por que para a gente às vezes é tão difícil edificar essa fé verdadeira dentro de nós, essa rocha que nos permitiria, então, a gente ser mais caridoso, mais amoroso, sem levar tanto em consideração todas essas dificuldades. Nessa pergunta foi formulada a seguinte questão, é a pergunta 466. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Vou ler toda a resposta, tá? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Tu, como espírito, deveis progredir na ciência do infinito e por isso passais pelas provas do mal para atingires o bem. Nossa missão é te colocar no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as atraís pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores, eles vêm auxiliar-te no mal apenas quando tendes vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudá-lo no mal, senão quando tu queiras o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, tereis então uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em ti. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão fortemente para te influenciar ao bem, o que faz então reestabelecer o equilíbrio da balança e te deixa então senhor de teus atos. O que a gente observa com essa pergunta? É que os espíritos imperfeitos, eles estão por aí, à nossa volta. E Deus permite então que eles nos incitem ao mal, por quê? Porque ainda existe o mal dentro de nós. Porque a gente, vez ou outra, tem vontade de praticar o mal. Nós somos ainda fracos, muito fracos. Não perversos, já melhoramos, mas ainda somos muito fracos. Fracos em termos de constância no bem, em perseverança naquilo que é o correto a ser feito, daquilo que deveria ser feito. Então, meus irmãos, quando a gente observa, é que os espíritos inferiores, esses nossos irmãos, eles estão aí à nossa volta e muitas vezes eles atuam para nos incitar, para nos incentivar nessa prática do mal. Ou simplesmente para nos impedir da prática do bem e da evolução moral. Mas existem também os benfeitores, que nos estimulam ao contrário o tempo todo. Porque senão, afinal, como é que ficaria essa balança? A balança, ela depende da nossa escolha. A gente não pode dar como pretexto que fizemos o mal por influência, senão nós não teríamos a nossa responsabilidade. Ou seja, a nossa responsabilidade ela está sempre ali, ela está presente.
seja na prática daquilo que não nos convém, seja na prática daquilo que nos confere um mérito pessoal. Porque, do contrário, também, onde estaria o mérito do bem? Porque se a gente fizesse o bem somente como marionetes dos benfeitores, então o mérito pessoal deixaria de existir. Então, para a gente ilustrar um pouquinho de como se dá essa influência na nossa vida e como isso pode nos atrapalhar, nos dificultar a marcha da evolução, da vida, do progresso, nos atrasando mesmo, é muito comum a gente ver exemplos muito bons de pessoas que já chegaram lá, que já edificaram a fé, que conseguem fazer feitos extraordinários. E é maravilhoso ter exemplos bons, mas é importante também que a gente traga exemplos de como essas influências podem atrapalhar essa nossa marcha de evolução. Nós temos, meus irmãos, uma página do Irmão X, nesse livro pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que chama Cartas e Crônicas, no capítulo 8, intitulada Obsessão Pacífica. Então, essa lição, eu vou ler ela na íntegra e a gente vai comentando, para a gente não perder a lição desse nosso irmão maior, que é Humberto de Campos, que foi esse Irmão X, né? Então, através da psicografia de Chico, ele trouxe essa mensagem. Obsessão pacífica. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois do abraço caloroso de companheiros separados desde há muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários da nova situação. Sabia que Custódio... Então, assim, para vocês entenderem, Irmão X viveu na vida com o Custódio, eles eram contemporâneos, e eles se encontram lá no mundo espiritual. Então, ele vai contar essa narrativa dessa conversa dele quando ele encontra esse amigo dele. Sabia que Custódio, pertencente à família espírita, e certamente nessa condição, ele teria retirado o máximo de vantagens da existência que havia acabado de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso nas instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu sem graça e me informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu amigo, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada sem qualquer mostra exterior. A Terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não levou. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Percebendo que eu não me dispunha a interrompê-lo, ele continuou. Então, agora ele vai começar a explicar com mais detalhes como que foi essa experiência dele na Terra antes dele desencarnar. Ele vai contar para o Irmão X. Você não ignora que eu renasci num lar espírita, mas como sucede à grande maioria dos reencarnados, eu trazia comigo, ligados ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado. Agora, sem o veículo de carne, eles se valiam de mim para se ligarem às sensações do plano terrestre, como se eu fosse uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e na condução de pequena família. Então, assim, meus amigos, o que acontece aqui com o Custódio, o que aconteceu com ele é semelhante ao que acontece com quase todos nós. Mas em que sentido? Todos nós temos companheiros do passado. Todos nós já tivemos muitas experiências e muitos companheiros que caíram conosco, em diversas quedas, de diversas naturezas. Por exemplo, conforme todos nós trazemos vícios e tendências a algumas coisas hoje, basta a gente observar. Ou seja, a gente teve companheiros que caiu conosco, por exemplo, nos excessos do sexo, no excesso do álcool, do jogo. Companheiros de diversos vícios, de entorpecentes, talvez. Tivemos companheiros que pertenceram, de repente, ao clube da avareza. Aqueles que, talvez como nós, lá no passado, erguemos, construímos e fizemos culto àquele bezerro de ouro, sem prestar atenção, sem atender à benevolência, à beneficência, sem se preocupar com o nosso próximo, com as necessidades alheias. E com isso nós ficamos apegados a essas riquezas transitórias e todos os desequilíbrios que elas significam. Tivemos, de repente, companheiros que, como nós, perderam a oportunidade de zelo à família,
que cultuaram demais, de repente, a inteligência, a vaidade, enfim. Tivemos companheiros de todas as quedas, das mais diversas maneiras. E aí, então, ele vai começar a explicar como que se deu isso na vida dele encarnada. Creia que, de minha parte, eu havia retomado o corpo físico levando excelente programa de trabalho. A programação dele estava assim, ok, segundo ele, né? Levando excelente programa de trabalho, que, se fosse atendido, me garantiria precioso avanço às vanguardas de luz. Entretanto, os meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, ou seja, na surdina, né? Sem que eu, nem de leve, lhes percebesse a presença. E sabe como? Através de simples considerações íntimas. Prosseguiu Saquarema desapontado. Então, assim, por meio de pensamentos que ele julgava ser dele, por meio de sugestões, de ideias, de intuições que ele acreditava vir do seu próprio íntimo, dos seus próprios pensamentos, da sua mente, da sua própria individualidade, e ele aqui, então, ele vai falar para a gente com detalhes como que foi se dando isso. E muito disso aqui, meus amigos, se não toda a experiência do custódio, muito disso pode se aplicar a gente, basta a gente observar os sinais. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me convidavam por meus pais a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação e aprimoramento. Ou seja, os benfeitores espirituais, por seu anjo de guarda, por meio dos pais dele, falavam assim: ô, meu filho, vai estudar, pega um bom livro, tem uma leitura edificante. Não deixa de assistir, de repente, uma juventude. Sai desse videogame, larga esse YouTube, sai dessa internet que não edifica ninguém. Vai assistir uma palestra. Você já consegue compreender tanta coisa, meu filho. Vai, de repente, ajudar uma obra de assistência social aqui ou ali. Vai assistir uma palestra, fazer um estudo. Mas dentro de mim, as vozes de meus companheiros surgiam na mente como fios de água nascendo de uma nascente. Fininho, sutil, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio, que isso? Nada disso. É a sua hora de juventude, de alegria, de sol. Deixa a filosofia e religião para depois. Vai aproveitar a vida, meu amigo. Vai para o churrasco, vai para a festinha. Preocupa com isso agora não. Passado algum tempo, me formei. As advertências do lar se fizeram mais altas, chamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, que até então para mim eram invisíveis, revidavam também com uma zombaria que era imperceptível. Agora não é a hora oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio. Observe o critério das maiorias, Custódio, não se faça de louco. Você está começando carreira agora, meu amigo. Você tem que emendar logo uma pós-graduação, fazer um mestrado, de repente um doutorado, acelerar os seus estudos, se dedicar dia e noite, dia, tarde e noite, trabalhar muito. É só assim que você vai conseguir, é assim que você vai se firmar, é assim que você vai ter família, vai conseguir a tua casa. Perde tempo com a religião, não. Casei-me. E logo após, os chamados à espiritualização, então, recrudesceram, aumentaram muito dentro de mim. Mas os meus solertes exploradores, porém, comentavam vivazes, espertos. Não ceda, Custódio, não ceda. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte, então, subtraiu os meus pais. E eu, advogada e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos por meio de companheiros dedicados, chamando-me à elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na minha casa interna se ajuntavam todos os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios? Vida social. Pense na sua vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Imagina só, meu amigo, você saindo lá do clube, da festinha, dos seus companheiros, aqueles companheiros de advocacia, os lidadores lá do direito, para falar que está indo em centro espírita, para falar que está indo ler um livro, um romance de Emmanuel.
De repente, uma série psicológica de Joana de Ângeles? Não, não é o caso. Não é assim, gente, que às vezes acontece com a gente? Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e a desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha velhice, transmitindo-me então os últimos e derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu ainda me consagrasse às coisas sagradas da alma. Talvez, de repente, falassem com eles sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, né, que sempre nos chamam, que diz que é sempre tempo de começar, né? Mas dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram. Vieram mais altos, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, como se fosse eu mesma a me ridicularizar. Você, velho custódio, o que é que vai fazer com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé? Mensagens de outro mundo? O que dirão de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais em tempo disso. Isso é coisa de gente jovem. Saquarema, então, olhou-me de forma significativa e concluiu. Os meus perseguidores, eles não me seviciaram o corpo. Ou seja, eles não fizeram aquele processo obsessivo de jogar ele no chão. Eles não me conturbaram a mente. Eu raciocinava com clareza. Eu não tinha os meus pensamentos em desordem. Eu agia com toda a capacidade mental que a vida me deu. Simplesmente alimentaram o meu comodismo. Simplesmente alimentaram o meu comodismo. E com isso, eles me impediram de qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando um lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve aos homens, nossos irmãos lá na terra. Conte-lhes a minha pobre experiência. Refira-se a eles e explique sobre a obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do tempo, do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. O valor do tempo. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo então lhe atender ao pedido. E aqui lhe transcrevo um ensinamento pessoal, que poderá então servir a muita gente, embora guarde a certeza de que se eu mesmo andasse agora encarnado lá na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez eu tivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. E vocês, tá? Então aqui, meus irmãos, o irmão X, ele conclui essa página que é inesquecível. Ela é muito marcante. Eu li ela recentemente e confesso que ela mexeu comigo. Ela me chamou muita atenção. Porque nós, na condição de cristãos e de espíritas, entender e parar para pensar no problema do comodismo é muito sério. Então não sejamos cristãos mornos. Eu até creio, eu até acredito, eu até tenho fé, eu leio, mas e as atitudes concretas? Atitude para controlar um vício, para mudar um hábito, para construir uma nova criatura, para edificar essa fé verdadeira dentro de mim, deixando de lado o homem velho, para ser um verdadeiro exemplo. Tudo isso a doutrina ela pede para a gente refletir. Então, são essas as sugestões que nos ocorrem, que nos aparecem o tempo todo, que elas podem, então, estar atrasando esse nosso progresso, essa edificação da nossa fé, que é onde fazer de nós cristãos verdadeiros. Então, que possamos, meus irmãos, ter fé, que possamos ter atitudes concretas, que possamos entender profundamente esse problema do comodismo, porque ele vai muito além
muito além de obras de assistencialismo e de caridade material. Então, que Jesus nos abençoe, nos guie, nos guarde e que possamos estar aqui numa próxima oportunidade. Obrigado, Patrícia, pela tua explanação. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião, nosso evangelho desta noite, lembrando que o Momento Espírita acontece na Rádio Cultura FM, pela Rádio Cultura FM de Apucarana, sintonia 107,3, ao Momento Espírita em 2 horários, às 6 horas da manhã e também a 1h da tarde. Então, quando quisermos ouvirmos mensagens, né, que faz bem aos nossos corações, então, Momento Espírita pela Rádio Cultura FM 107,3. E a título de lembrança, de recordação, eu tenho aqui em mãos o convite de inauguração da nossa casa de 1 ano atrás, a 12 de janeiro. Portanto, hoje, 12 de janeiro, estamos comemorando 1 ano, né, em que estamos aqui na nova sede, na nova casa do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Então, a título de esclarecimento, a nossa casa, antigamente, ficava ali na rua Clotário, Portugal, anexo ao Educa, a Educa. E estamos agora na rua Oswaldo Cruz, 273, logo abaixo da Educa. Então, queremos tão somente, né, agradecer por estarmos aqui 1 ano nesta nova casa do Mensageiro da Paz. E oxalá possamos ficar aqui mais 30 anos, não é, Nelci? Com certeza. Vamos lá. Queremos agradecer, então, a presença de todos que estiveram aqui em nossa casa. Agradecermos também aos internautas por este momento e que aqui estivemos reunidos, né, presencialmente e online, ouvindo a mensagem da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, ou melhor, continuando nessas vibrações de paz, de harmonia, agradecermos a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, por esse momento preciosos da nossa vida, da nossa existência. E queremos agradecer também a esta casa que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Agradecermos a equipe espiritual desta casa, que sempre estiveram e estão conosco, nos amparando nesta caminhada, nos amparando em todos os momentos em que nosso aprendizado nesta casa. Amigo Jesus, muito obrigado, que assim seja. E obrigado a todos pela presença, muita paz.